Olá, participante e todos que nos acompanham. Nós estamos iniciando o Panorama Funpresp de agosto. Eu sou a Rafaela Rodrigues, estou acompanhada do meu colega Leandro Marcondes. Nós fazemos parte da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Investimentos aqui da Funpresp. E nós estamos aqui para falar sobre os resultados da nossa carteira durante esse período, não é mesmo, Leandro? É isso mesmo, Rafaela. A carteira consolidada da Fundação teve rentabilidade de 1,13% no mês de agosto. E isso ficou acima do nosso índice de referência, que é o IPCA mais 4, que rendeu 0,31%. Quando a gente observa o acumulado nos últimos 12 meses, a rentabilidade atingiu 9,38%, também acima do nosso índice de referência, que acumulou 8,41% no mesmo período. Então, e o que impactou, positivamente aqui esse mês foram principalmente o bom resultado dos nossos investimentos em renda fixa. Então, assim, a gente teve resultado positivo nos nossos títulos pré-fixados, pós-fixados, aos títulos indexados à inflação e também dos nossos títulos de crédito privado. Além disso, a gente continuou aí com resultados positivos na nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, que rendeu 6,54 no mês, e tivemos aí também uma valorização dos nossos investimentos em ouro, que ficou em 4,21% no período. É importante essa rentabilidade no curto prazo, mensal, em 12 meses, mas mais importante ainda é o longo prazo, que é o horizonte condizente com a aposentadoria do participante. E quando a gente observa a rentabilidade desde o início da Fundação, que foi 2013, a rentabilidade acumulada da Fundação atingiu 212,17%, acima do nosso índice de referência, que é o IPCA mais 4, que rendeu 200,45% no mesmo período, e também está acima dos principais índices de mercado, CDI, poupança e Bovespa, o que mostra que o compromisso da Fundação com o longo prazo está se confirmando. Muito bem, e assim, para ressaltar esse compromisso com o longo prazo, nós sempre estamos de olho no curto, operando no curto, mas fazendo o nosso planejamento no longo prazo, e para isso a gente faz o acompanhamento do cenário. E esse mês, para a gente aqui começar falando de cenário, vamos falar um pouco de Brasil. No segundo trimestre, nós tivemos aí um registro positivo do crescimento do nosso PIB, que ficou em 1,4%, foi um resultado acima das expectativas do mercado, puxado pelo mercado de trabalho que está aquecido, pela valorização do salário real e também pela expectativa do consumo agora para esse final de ano. E diante aí desses dados, dessas informações recentes da nossa economia, nós temos aí uma expectativa, uma projeção do PIB em 3% para esse ano. Ainda é uma expectativa, mas é uma expectativa aí que já está próximo do crescimento que nós tivemos em 2023, o que é muito positivo. Mas, Leandro, você aí que sempre está acompanha de perto a questão dos dados de inflação, está sempre aí atualizado em relação a isso, como que foi a inflação, os dados de inflação no mês de agosto? O IPCA no mês de agosto registrou deflação, ou seja, variação negativa de 0,02%. Isso ficou abaixo das expectativas de mercado e das expectativas das projeções da Fundação. O que mais puxou esse IPCA foi a habitação e os alimentos, principalmente os alimentos in natura. Ambos tiveram variação negativa no mês de agosto. Quando a gente observa, outro ponto que impactou muito a inflação nesse mês foi a mudança da bandeira tarifária para verde, que gerou uma redução da energia elétrica, impactando de forma negativa para esse IPCA. E outro ponto foi a baixa contribuição da gasolina, que no mês anterior, no mês de julho, no caso, tinha contribuído fortemente para a elevação do IPCA, dado os reajustes anunciados pela Petrobras, mas em agosto esse efeito se dissipou e a gasolina pouco contribuiu
para o IPCA. E aí quando você junta energia elétrica contribuindo de forma negativa, alimentos de forma negativa, as passagens aéreas também tiveram redução no mês de agosto e a gasolina contribuiu pouco, o resultado foi essa deflação que a gente observou de menos 0,02%. Com esse resultado de agosto, o IPCA acumulado nos últimos meses atingiu 4,24%, o que está abaixo do teto superior da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,5%, e as expectativas de mercado é que o IPCA encerre 2024 em 4,37%. É importante ressaltar que, apesar dessa deflação no mês de agosto, a expectativa é que essa inflação volte a acelerar um pouco em setembro, dado que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira vermelha, né? Então, com essa nova bandeira tarifária, a tendência é que a tarifa de energia suba e isso impacte no IPCA de setembro. É um dado importante, né, Leandro? Porque nós já anunciamos um aumento, esse mês nós estamos anunciando uma redução e tem uma expectativa de aumento novamente, né? E como nós sabemos que a inflação e a taxa de juros elas estão correlacionadas, como que o mercado ele está reagindo, o que eles estão prevendo em relação à taxa de juros? Então, Rafaela, para a taxa de juros é preciso analisar um contexto mais geral. Por exemplo, a gente tem uma economia muito robusta, você até mostrou os dados de crescimento da economia, 1,4% no segundo trimestre, mostrando que a economia está muito robusta, crescimento consumo das famílias muito aquecido, e a gente também tem expectativas futuras da inflação desancoradas e um cenário fiscal incerto. Então, diante desse contexto geral, o mercado vem precificando aumentos na taxa Selic. Atualmente, o mercado espera mais 3 aumentos de 0,25 pontos percentuais na taxa Selic, levando essa taxa para 11,25. E agora que nós já tivemos aí o panorama do nosso cenário doméstico, nós vamos falar do cenário internacional, ressaltando, né, que nós acompanhamos o cenário internacional, tanto porque ele impacta na economia brasileira e logo impacta na carteira de investimentos da Fundação, mas também porque nós temos investimentos no exterior. E iniciando, falando aqui dos Estados Unidos, né, no ambiente ali econômico do país, a gente tem aí um receio de uma recessão econômica por conta dos dados, né, dos últimos dados do mercado de trabalho, que vieram fracos. Em contrapartida, a gente tem um dado positivo, que é o dado de atividade econômica, e isso, assim, gera um ambiente de incertezas, né? Que a gente não tem um sinal claro sobre a economia americana. O que a gente pode dizer que existe uma expectativa em relação ao início da redução da taxa de juros na próxima reunião, aí, no próximo ciclo de decisão sobre o indicador lá no ambiente dos Estados Unidos. Perfeito, Rafaela. E tratando da zona do euro, o crescimento no bloco econômico, no segundo trimestre, ele veio acima das expectativas do mercado. O crescimento apresentou 0,3%, e na zona do euro a gente percebe uma tração do setor de turismo, principalmente com a realização das Olimpíadas na França e com o período de férias, né, no hemisfério norte. Todavia, quando a gente olha esse crescimento no longo prazo para os próximos anos, a gente percebe que a economia tende a ter um crescimento lento e gradual, principalmente pelas incertezas no setor de indústria da zona do euro. E aí, para finalizar, vamos falar da China, né, que é uma economia importante também, é uma economia que a gente sempre está acompanhando. Bom, os estímulos feitos pelo governo chinês à economia, eles não têm tido muitas respostas. A gente tem aí uma capacidade ociosa da economia chinesa, né, que quer dizer que a economia não está respondendo, né, não está conseguindo produzir o tanto que ela tem capacidade, e também o mercado, né, imobiliário deles continua aí numa crise.
Por um outro lado, a gente tem um setor de alta tecnologia da China que está em franco desenvolvimento. E aí, né, nesse segundo trimestre, eles registraram aí um crescimento do PIB de 4,7%. E a expectativa deles, a meta, é crescer 5% agora em 2024, mas ainda há uma incerteza se a economia chinesa de fato vai conseguir atingir essa meta. Vamos falar da estratégia de investimento no mês de agosto. Para a carteira preservação, a estratégia foi a aquisição de títulos públicos indexados à inflação a taxas mais atrativas, principalmente de curto e médio prazo. Para a carteira performance, que busca pagar um prêmio em relação à carteira preservação, a estratégia foi aproveitar esse cenário de taxa de juros mais elevadas, pelo menos expectativa de elevação de taxa de juros, o que afetou o preço das pré-fixadas, e a Funpresp aproveitou para fazer a aquisição desses títulos pré-fixados para a carteira performance. Um ponto importante também dentro da estratégia para destacarmos foram os ativos em bolsas, que foi realizado um lucro, em cima dele, dada a oportunidade do momento, a janela, que se abriu pela valorização da bolsa. E esses lucros, realizados, eles foram destinados para a renda fixa. Além disso, esse movimento, ele nos ajuda também a diminuir um possível impacto de reversão, dessa janela que a bolsa abriu, essa janela positiva. Então, esses movimentos, eles nos auxiliam também a diminuir o risco, da carteira, além de contribuir para o nosso resultado do mês. Então, Rafaela, chegamos ao fim de mais um Panorama Funpresp. Gostaríamos de agradecer o participante por ter nos acompanhado até aqui e convidamos a acompanhar nossas lives trimestrais, nosso radar de investimentos que detalha a rentabilidade da fundação, o cenário macroeconômico e a rentabilidade no mês, e acompanhar nossos próximos panoramas. Obrigado, participante, e todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima!